Bora. Claquete. Claquete! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Id do Fractais e a gente está em mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre a dificuldade em receber elogios e a dificuldade em receber críticas. Basicamente, é aquela sensação quando alguém fala que você é bom numa coisa, você dá aquele sorriso forçado e não sabe onde enfiar a cara, e várias outras maneiras de como isso se manifesta, no caso do elogio, e no caso da crítica, tem quando a gente está muito envolvido em algo e alguém critica, aí você fala, mas você não está vendo o todo. Enfim, a ideia do episódio de hoje é trazer aqui experiências, falar um pouco sobre isso. E aí, quem vai ser o próximo a se apresentar? Eu posso. Eu acho que, na verdade, falando já, de apresentando, meu problema é mais de não saber, a gente não saber receber elogio, tem que se auto-explicar, tem que explicar para a pessoa que o elogio não é merecido, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade de tudo. E crítica, para mim, o problema é só quando eu não gosto da pessoa que critica. Quando eu gosto da pessoa que critica, eu adoro receber crítica. Mas quando eu acho que a pessoa, tipo, sério, você, aí tipo, é o problema. Eu nunca pensei por esse lado, não. Mas eu tenho dificuldade em receber elogio e crítica. Eu fui melhorando muito com o passar dos anos, viu? Muito mesmo. Mas não posso falar que é fácil. Aliás, acho que talvez crítica não seja fácil para ninguém, né? É, Ale? Uhum. Então, não, concordo com você. Eu tô pensando nisso porque, assim, eu acho que eu posso fazer mais masking hoje, quando as pessoas fazem crítica, eu fico assim, ah, não, beleza, tal, ok. Só que depois tem um efeito muito corrosivo. Assim, eu não acho que eu tenho dificuldade de ouvir crítica no sentido de recusar a crítica ou achar que a pessoa está falando uma coisa que não corresponde à verdade e tal. Mas é o oposto, na verdade, é de ouvir aquilo e ter um efeito amplificado até. E ficar remoendo a ideia. Não sei, eu fico tentando pensar o quanto que tá mais fácil ou não. Não sei, eu acho que sempre foi curioso. É, eu estou falando curioso para não falar difícil ou para não falar alguma outra coisa assim. Hum. Acho que nunca foi fácil, exatamente. Estou tentando rememorar aqui algumas coisas, mas é, eu reconheço que eu tenho a dificuldade das duas coisas. E é bem o que o Idi falou, assim, para elogio é um pouco essa coisa daquele sorrisinho, você fala, ah, obrigado, obrigado, ah, eu sei, que bom. E eu fico pensando assim, tipo, mas o que a pessoa está vendo que ela está querendo elogiar, o que está se manifestando assim? E a crítica, putz, eu fico pensando em relação a várias coisas, assim, desde relação íntima pessoal, assim, com o namorado, se ele faz algum comentário, alguma coisa assim, o que que aquilo quer dizer. É, trabalho não tenho mais tanto essa questão atualmente, porque eu trabalho como autônomo, então eu sou meu chefe, então eu que fico me verificando e tal, mas eventualmente posso Mas o saber receber. paciente pode te criticar. Sim, exatamente, exato. E aí nisso tem um poder muito duro, assim, acho que mesmo que eu pense que foi, um problema menor, alguma coisa mais leve, uma crítica ali pontual de alguma coisa, aquilo pode ficar ecoando mesmo, assim. Então eu fico pensando mais nessa questão da dificuldade em si, não exatamente ao tipo de crítica ou a de quem vem a crítica, mas o efeito que ela vai surtir em mim e como aquilo fica ressoando e eu posso ficar capturado. Então eu acho que eu tenho dificuldade talvez um pouco mais nesse sentido, de me ver capturado, do que exatamente de concordar ou não concordar, ou coisas nessa linha, assim. Porque, E. Você ficar morando na crítica, porque eu acho que tem um pouco isso, né? Da Uhum, gente ficar morando naquele lugar. uhum, É, é porque a pessoa porque, te critica, aquilo pode não ser tão grave, não pode. E uhum, você acaba que fica naquele lugar remoendo aquilo ou tratando daquilo uhum, demasiadamente. é uhum. que, Fica Eu com o não olho me aberto vejo mais excessivamente fazendo para isso. aquele ponto, né? Pode ser. Fala, É. Andy. é que muitas vezes a crítica de quem critica Esse é pode o vir ponto. não num tom de. Porque o que que é a crítica, né? É observar o que o outro faz e ter uma análise daquilo e apontar algo. E eu vejo que muitas vezes as pessoas criticam não para, tipo, realmente olhar o que você fez, e sim só para impor a visão delas. A crítica, na verdade, não olha para o objeto e o critica, só afirma a sua própria verdade. E esse tipo de crítica me incomoda muito. Quando alguém olha para uma coisa que você está fazendo, a pessoa não comenta nada sobre o que você fez, e ela só fala que o jeito dela é o jeito certo, e que você deveria entender Não, isso. isso não é, nem é crítica. Ah, tá, tudo bem, é meio crítica. Mas isso muitas vezes é colocado como crítica, entendeu, Fê? Ah, Sim, sim, eu sim, vou te sim. dar, eu vou te dar um feedback em como você está fazendo isso. A pessoa só pega e te fala como ela acha que tem que ser feito. Mas em nenhum momento ela dá a entender que ela entende como você faz e o porquê que você faz aquilo. E acho que, novamente, é tudo sobre o como. Eu agora estou trabalhando cada hora em um lugar, né? Muitos chefes diferentes.
Em um ano, eu tive pelo menos uns 5 chefes. E eu tive um na República Dominicana agora que me criticou de uma maneira muito positiva, sabe? Eu vi ele, a maneira, ele tem, realmente tentou me acessar. Tipo, primeiro ele começou a falar comigo e começou a falar as coisas que eu fazia. Começou falando pelas coisas que agradavam ele, o porquê agradavam, ou seja, mostrou para mim que ele me via dentro daquele trabalho, daquele processo, e aí sim ele inseriu de maneira muito educada uma sugestão de uma melhoria. Sendo que muitas vezes, na verdade, as pessoas não fazem dessa maneira. Elas só pegam e falam, você tem que fazer assim porque assim é o certo. Porque eu sei o que é o certo. Eu mando aqui, ou eu estou aqui há mais tempo que você, ou eu tenho mais experiência que você. E aí, se você não aceita isso, as pessoas podem falar que você não aceita ser criticado, entendeu? Quando na verdade eu não vejo isso como uma crítica, e sim como uma autoafirmação do outro querendo se impor sobre você. Eu Não acho que a sei, maioria vocês das veem vezes que essa eu não vejo diferença? como ser criticado é quando a minha cara tá transparente, basicamente. Eu acho que, tipo, é muito menos o que eu falo e mais a minha reação. Mas no meu caso, assim, tipo assim, eu claramente não tenho problema com crítica. Quando eu sei que eu sou bom em alguma coisa específica, assim, a crítica me afeta muito pouco. Eu acho que ela, na maioria das vezes eu vejo como um negócio positivo, como, tipo, eu não tinha visto desse lado. O meu problema maior, eu acho que nos mundos online e tudo mais, quando pessoas X começam a criticar. E como eu faço muito post no LinkedIn e tudo mais, e coisas desse tipo, às vezes eu vejo umas críticas que, tipo, é zero o modo como eu lido. Aí eu fiz um negócio interessante, não interessante, mas foi. Eu fiz um post sobre, tipo, Ozempic, um tempo atrás, sobre o efeito disso. E aí uma galera, eu descobri que existe hater de Ozempic. Existe hater de tudo, na verdade. Mas eu descobri a comunidade Sim, hater de Ozempic. Os caras tem, estão na sim. Aí a galera vigilância na internet. Uhum. criticando nisso. Só que, tipo assim, no LinkedIn, você tenta ser o mais político do mundo. Desse jeito. Aí eu tava lá, tipo assim, é umas críticas totalmente sem sentido, algumas assim. Aí eu escrevia a minha resposta, eu botava no chat GPT. Aí o chat GPT, tipo, transformava eu numa pessoa legal na resposta. E Uhum. aí era a mesma coisa que eu dizia, que era tipo, vai tomar no cu? E para. Ah, que legal o seu ponto de vista, interessante. Você ia, tipo, ele transformava aquilo. Eu falei, cara, o chat GPT me transformou numa pessoa. Ele respondia exatamente a mesma coisa que eu queria falar, só que tentando ser mais positivo Polido. naquele ambiente. Polido e tipo, tentando Lubrificado. abrir Vai para o enfiar, mas diálogo. põe com lubrificante. Tentando abrir para o diálogo. E achava interessante, assim, que tipo, o ChatGPT, ele foi tipo aquele, sei lá, pai ou aquele, o bom amigo que fala assim, não explode em cima da hora em relação a isso. Mas é também porque quando você ouve uma crítica que você acha ela totalmente descabida e sem sentido, ou que você não valoriza aquela pessoa. Tem um quê de um bias de pessoa, bias de autoridade nesse quesito, quando alguém dá uma opinião que você desmerece a opinião por ser da pessoa. Você não acha que ela, ou porque você não gosta dela, ou por qualquer coisa que a opinião dela não faça muito sentido. E aí, tipo, normalmente essas tipo, não me afetam, mas eu não consigo valorizar como uma crítica construtiva, sabe? Eu faço uma cara de tipo, meio não me importo muito com a sua opinião nesse quesito assim, que às vezes é ruim. Apesar que a minha esposa, quem anda comigo, fala que eu normalmente tenho interesse em quase todos os tipos de assuntos gerais, assim, até os que eu acho muito absurdo. Mas para mim a crítica que me afeta é a crítica de pessoas que eu discordo e aí eu concordo com ele, quando a pessoa tem muita certeza absoluta da verdade dela, e eu sou da teoria sempre que o mundo está na área cinza, sabe? Não tem nenhuma verdade absoluta de nenhum dos dois lados. Eu levo isso muito a sério em quase tudo que eu faço. E quando uma pessoa tem certeza absoluta sobre qualquer coisa dela ou do assunto, aí eu meio que me pego no negócio. Eu tento chegar, tipo assim, cara, nem eu tenho certeza absoluta sobre mim mesmo, cara. Você vai ter certeza absoluta sobre uma coisa de outro meio. E aí é uma discussão que normalmente eu tento ir um pouco, mas se eu ver que não tem caminho, eu desisto. Mas vocês nunca se viram É, desistindo? Tá? Você falou a palavra desistir agora, Fê, me fez pensar Oh, justamente em algumas pessoas que eu acompanho, e eu fico tentando retomar na minha história também, acho que devem ter, mas não consigo lembrar agora de imediato, mas que abandonaram projetos, abandonaram carreira, abandonaram alguma matéria que gostava, alguma disciplina que achava interessante, porque ouviu alguma crítica e aí simplesmente abdicou daquele caminho, assim, e às vezes com uma crítica oh, só. E eu vejo muito isso com prazer, pessoas com altas habilidades Ide. do espectro, que assim,
A pessoa estava ali empenhada, tal, ouviu uma coisa, explodir o balão, assim, plaf, acabou, cai do céu e se esborracha e vai para outra história e abandona aquilo. Fala aí, de que você lembrou? Não, eu ia falar que eu sou essa pessoa. Uhum. Eu sou Tipo, bem você tá assim quanto escrevendo à uma música, alguém música, faz uma mas crítica daquela música, você simplesmente, puf, deixa ela de lado ali, você não olha mais para sim, ela. com certeza. Não diria com a música não diria na minha vida, mas novamente, né? Eu acho que isso tem tudo muito a ver com da onde você está vindo e como você foi criado. Eu fui criado na minha educação musical sempre à base da crítica o tempo inteiro. E sempre, tipo, com a ideia de você se comparar aos outros, né? Tipo, e querendo ou não, aprender música é muito isso. Você tem que pegar e ficar, tipo, tocando ali com o João Bosco, tocando com o Gilberto Gil, para tentar chegar no timbre deles, não sei o quê. Mas por eu estar num ambiente que era muito forte nesse sentido, eu me tornei muito vulnerável. E é muito difícil essa coisa da crítica, né? Aceitar a crítica e não aceitar. Até que ponto estou sendo arrogante, até que ponto eu não tô. Quando é a hora de eu me colocar na minha nesse argumento, quando é a hora de eu recuar. Eu sempre tenho muito medo de refutar uma crítica e ficar pensando que eu fui muito arrogante, entendeu? É Uhum. difícil, porque justamente eu sou que nem o Felipe nesse ponto. Eu sempre acredito nessa área cinzenta. Eu também. Agora, será que isso não tem muito a ver? O Fê falou isso, e agora eu pensei, se a crítica não tem muito mais a ver com quem fez a crítica, com a pessoa que está criticando, do que com a crítica em si. Em si, sim, o Porque, como afeto que você moveu a disse, pessoa, né? Uhum. porque, como você diz, é simples a gente, de repente, virar e falar assim, vou pensar. É, talvez seja um ponto. E ponto, mau assunto. Morreu o assunto, Certo? acaba, né? Uhum, Supostamente uhum, a uhum. gente pode fazer isso. Mas dependendo de quem foi que fez a crítica, porque pensa o seguinte, se é a sua avó, uma senhorinha de não sei quantos anos, que você considera que ela vive numa outra realidade e não sei o quê, e fala, ide, não fuma esse vape, filhinho. É uma É minha coisa, você vai mãe. falar, vó. Falar, ai, vó, né? Faz mal, né? Tá bom. Aí outra coisa é seu amigo que fuma sei lá o quê, vira pra você e fala isso, entendeu? Uhum. Não Uhum. acho Você falou uma coisa que tem a interessante. ver com. Eu vi, só para botar, porque eu vi um stand-up sobre isso que eu achei muito bom. E eu não me lembro se era uma pessoa acima do peso ou uma pessoa que fumava. Não me lembro qual era, mas a piada era assim: sempre que você tá, a pessoa fica te dando dica do que fazer. Aí a pessoa fala assim: eu acho que era de acima do peso. Fala assim, não, não, eu sou acima do peso, eu só não sou burra. Eu sei que tem que fazer dieta, sabe? Que a solução é Entendi. essa, sabe? Tipo, eu sei Não precisa só que não repetir é isso tão pra mim, fácil né? assim. É, exatamente. Mas eu achava, tipo, esse É, modo. Mas uma coisa que você falou que eu achei interessante, puxando para outra, coisa assim, crítica, sabe quando eu tenho problema com crítica que eu acho engraçado? Sabe se você está no restaurante e, e aí, por exemplo, a comida não veio boa, sabe? Aí tem aquelas pessoas, tem pessoas com muita facilidade de falar pro garçom, tipo, não gostei. Tem aquela pessoa com muita dificuldade de falar não gostei. E tem aquela pessoa do meio que fica com vergonha alheia quando a outra pessoa fala que não gostou, sabe? Então, tipo assim, eu sou de uma pessoa, eu sou de modo que, tipo assim, eu falo, mas de modo mais simpático do mundo. Falei, cara, tipo assim, eu gosto até do restaurante, mas hoje não tá bom, sabe? Eu falo desse jeito assim, hoje eu acho que errou, eu falo de um jeito meio que eu gosto de dar o feedback, mas não é aquele feedback muito pesado, assim, eu Pé no não sai peito, né? brava, sabe? nossa, isso É desse acontece jeito. tanto, cara. E Entretanto, mas eu tenho outro problema quando a outra pessoa dá o feedback do jeito meio grosseiro, sabe? Eu tenho aquele negócio de querer fugir dali, sabe assim, como se eu tivesse, eu não tenho nada a ver com o evento ali, mas eu estou presente, e eu tenho um problema de estar presente quando eu ouço uma crítica que eu acho que passou do limite, sabe? Ou que não precisava. E aí eu tenho um problema de vergonha à crítica alheia, assim, é um negócio engraçado, E você assim, não tipo assim, eu intervém? não, não entendi. É tipo, a pessoa tá falando e eu quero só fugir, sabe? É tipo, eu só não quero estar lá e estar participando da pessoa falar, explicar, tipo assim, eu não quero estar participando daquilo, aí fica um negócio meio diferente, assim, sabe? interessante, a gente está falando sobre crítica. Eu estou lembrando das críticas na minha vida e como fui afetado por muitas delas. Mas, de verdade, eu acho que a maneira como a crítica impacta a gente está muito mais ligada ao nosso entorno
do que às vezes nós mesmos. Pelo menos eu posso falar isso pra mim, Ide. É assim que pega a crítica. Tipo, as críticas que me afetaram, que me deixaram, tipo, fora de mim, que eu fiquei explodindo por dentro, era sempre quando eu tava num ambiente de vulnerabilidade, num ambiente de poder, onde alguém Uhum. tem poder sobre você, onde você precisa ser algo para estar ali, e você precisa seguir uma regra só porque é aquela regra que alguém colocou, porque aquilo é daquela pessoa. E ela pode fazer e colocar aquela regra se ela quiser. E quando a crítica vem nesse lugar onde eu tô me sentindo fragilizado sem o meu eu, aí ela me pega muito. Porque todas as críticas que eu recebi quando eu tava no lugar das que eu tinha o controle, e não o controle das pessoas, mas o controle da situação. Tipo, eu tô no meu lugar seguro, eu tô fazendo exatamente como eu gostaria, sempre são muito bem abraçadas, assim, mesmo. Eu ia falar da diferença justamente do afeto, porque a impressão que eu tenho quando eu ouço uma crítica é que tem um afeto que moveu a pessoa e que foi suficientemente amargo para a pessoa para justificar ela tomar aquela decisão de compartilhar aquela crítica. Eu fico pensando um pouco nisso. E muitas Uhum. vezes eu posso ler isso como um certo desamor. E aí eu acho que tem uma questão da cognição social na gente, que fica aquela coisa ali, a gente se perguntando 10 mil vezes o que está se produzindo ali, por que que a pessoa está falando aquilo e tal, a gente com dificuldade de poder dizer, ah, a pessoa só está me criticando positivamente, ela está querendo me sacanear aqui no fundo, o que que ela está querendo com isso? E aí eu vou trazer uma outra temática que a gente fala aqui bastante, ainda aproveitando para convidar as pessoas para ouvir os nossos outros episódios que a gente fala sobre trauma, relações abusivas. Nas relações abusivas, a crítica excessiva, ela é uma estratégia de gaslighting, ela é uma estratégia de você ficar minando o moral da pessoa o tempo inteiro, dizendo que a pessoa não está fazendo direito, que ela não é boa naquilo, que ela está errada, que ela é louca, né? Você vai atacando a pessoa constantemente, assim. Então, eu também percebo uma mudança em mim no modo como eu ouço a crítica, de ficar me perguntando o que que essa pessoa está querendo comigo, por que que ela está se relacionando comigo, quem ela é na minha vida hoje para falar o que ela está falando. Então, de ficar posicionando a pessoa e entender se está dentro dessa dinâmica e se isso pode ser manifestação de um abuso. Então, também é uma outra coisa que me dá uma bugada. Assim, quando alguém me critica, eu não vou só ouvir o que está sendo dito, mas o como está sendo dito, de onde está vindo, em que circunstância está vindo, qual a intenção É, daquela pessoa. Também. Só que isso é um esforço É, esse é enorme. o exato. momento também. É legal você falar disso do outro, mas tem também o seu momento, né? Porque tem momentos que eu tô mais inseguro, tem momentos que eu tô mais seguro, sabe? Tipo assim, tem a ver até Uhum, comigo mesmo. Talvez a mesma crítica uhum. com a mesma pessoa, do mesmo modo, pode me afetar em momentos totalmente diferentes, dependendo do modo. Do seu Se eu humor. estou num momento É, inseguro, é, se eu, por exemplo, num momento que eu estou duvidando da minha própria capacidade para qualquer coisa, do meu próprio ser por alguma coisa, as críticas naquele momento tem uma questão de timing, né, que é importante saber é e sobre o isso, e às como da vezes eu erro crítica, nisso. cara. Se a crítica é É, bem explicada, eu não tenho paciência É, para crítica mal explicada. Não dá quando alguém só pega e fala, eu não gostei disso. Tem como então, te mas tirar aí eu aquilo fico dali pensando que é porque não é desamor, a pessoa está legal? fazendo isso só para dar manifestação do desagrado dela. É, Então é mais nossa, fácil a muito pessoa boa falar do essa palavra, desagrado. Alexandre. Acho que é isso. Crítica com crítica que é sinal de desamor, eu não tolero. Uhum. É, Bate num exato. lugar assim que para mim é inconcebível, Então, principalmente vindo desse tipo de eu tive relação isso que com nós estamos falando. mídias sociais, eu vejo que tem muito mais isso, parece que as pessoas se escondem em cima dessa persona que você não vê. Ao vivo, eu já tive alguns chefes que fizeram críticas que eu não conseguia nem entender, tipo, da onde estava vindo, e aí eu ficava perdido, porque a pessoa também está num cargo de poder. Então, porque, tipo assim, esse é outro ponto importante, assim, tem a pessoa que te critica, depende do nível de poder que ela tem sobre você. Se é um chefe ou alguém, assim, que tem um nível de poder, mesmo que você discorde, você sabe do efeito daquela crítica por ser aquela pessoa que tem poder. Então, se tipo, um amigo meu critica meu trabalho, o meu chefe critica meu trabalho, na mesma coisa, o efeito daquela crítica do chefe, ela tem o poder de afetar a sua carreira. E aí, tem, mesmo Uhum. que você É, discorde, então, tipo, eu cara. discordo 100%, mas eu falo assim, eu não concordo com a crítica, mas aí na verdade, tanto faz se eu concordo ou não com a crítica, ela já virou uma realidade. E aí, meu maior problema nesse caso, e aí eu já vivi isso, quando a crítica vira uma verdade, e mesmo que você discorde, você já entra no momento defensivo para explicar. Se você já entrou no momento que você tem que explicar que aquela percepção crítica não é uma verdade, para mim você já perdeu. Tipo assim, é que meio que já virou, é muito difícil tirar certas verdades intrínsecas das pessoas. Isso ocorre muito comigo, que tenho, acho que
que eu já falei aqui nos episódios, que a minha fisionomia e a feição, ela às vezes passa uma comunicação diferente do que eu acredito e eu vejo. E a pessoa já olha para mim, ela já tem uma percepção, preconceito ou qualquer coisa do O que eu homem deveria cis, branco, pensar. hétero, de olho azul, cabelinho loiro, e você já fica com todos E aí os tem, eu atributos deveria ter. negativos atuais da É, humanidade. hoje eu tenho todo, eu tenho pacote completo. E aí, tipo assim, a pessoa já acredita que eu vou ter aquela opinião. Aí quando você não tem outra opinião, a pessoa demora um tempo para entender que como uma pessoa com essa fisionomia desse jeito não tem essa opinião, porque a mídia, a internet explicou para ela que pessoas desse jeito têm que ter aquela opinião. Então, mesmo eu não tendo, a pessoa. Aí fica aquele negócio para mim engraçado. Tipo assim, eu tenho que provar que eu não tenho. Não é somente a minha opinião. Eu falo, não, eu sou a favor de cotas, por exemplo. Assim, eu sou a favor de certas coisas. Assim. Ah, não, não, você não deve ser a favor de cotas. Me explica. Tipo assim, eu tenho que explicar por quê. E para outra Você pessoa ter a mesma opinião não seria o não mesmo se peso. E junta aí com, isso é coloca a uma sua Acontece coisa cara. muito comigo também. engraçada. Porque eu tenho, Uhum. eu tenho duas coisas que me afetam muito, que é uma a cara e a fisionomia, e a outra é que eu sou um falso seguro. Então, o meu mestre faz com que eu seja um falso seguro, o que as pessoas se sentem muito mais confortáveis para me criticar com coisas que muitas às vezes me machucam, porque elas têm certeza, pelo como eu falo, pelo como meu jeito, que pela minha idade, que seja, maturidade, qualquer coisa assim, eu tenho mais casca para receber certas críticas e aceitar. Só que, tipo assim, não é tão verdade, dependendo do como faz, só que a pessoa se sente muito confortável baseado na percepção que ela vê de mim. E aí eu vejo isso muito, isso. Ah, não, Felipe, ótimo que com você eu posso ser verdadeira. Aí eu falava, cara, aí dentro de mim eu falava, cara, você podia ser menos verdadeira, sabe? Tipo assim, ou tipo, esse é o que você tá. E aí meu medo é o contrário, porque ela sendo verdadeira nessa crítica, mesmo eu discordando da crítica, a crítica passa a ser mais verdade, entendeu? Ela, dentro da cabeça dela. Claro que E, eu e entendi. aí Uhum. mudar fica mais Mas difícil. isso é o básico, tipo, cara, meio de opressão básico assim que eu vejo em trabalho é isso. Se alguém te critica, você não concorda, se você demonstrar qualquer nível de aumento na sua voz ou qualquer coisa, a pessoa já vai usar isso para tipo desvalidar o seu argumento. Sim. Eu Uhum. vivi situações assim, que tipo eu estava sendo criticado por três chefes e eu estava contrapondo eles e ainda bem a Mariana estava do meu lado, porque senão eu ia entrar no loop da lua, né? Será que eu gritei ou será que eu não gritei? Porque eu nem ia saber se eu tinha gritado ou não. E aí eu comecei a falar com eles o que tinha acontecido, e o cara me pega e fala: Ei, abaixa a sua voz, fala com calma. Me mandou uma dessa, cara. E aí na Acabou. hora, assim, na hora eu ouvi aquilo, eu parei assim, eu respirei, eu olhei pra Mariana, e aí eu continuei falando. E eu tinha certeza que eu não tava gritando. E depois eu fui falar com ela, falou, realmente, você não gritou, foi ridículo o que fizeram ali. Então, isso rola muito, né? Quando te criticam sem saber responder. E aí, a gente ia falar sobre crítica e elogio, e eu sinto que vai ter que ser um episódio para Mas aí crítica e essa, um para elogio. essa devolutiva aí de que te deram é de relação abusiva, assim, porque aí te colocam num lugar em que você não pode nem se Sim, manifestar no calor da sua expressão, porque falar, baixa a bola aí que você tá exagerando, tá aquela coisa, aí eu te ataco e depois te critico pela reação defensiva que você tá Igual tendo. homem. Boa, Ale, porque tem Tipo, homem que tem é, mania de falar para mulher, sim, calma. uhum, é, Putz, estratégia não de tem abuso, nada mais total, para irritante do piorar a que irritabilidade da isso. pessoa naquela hora ali. Aí Uhum. você Porque falou, dá Dani, eu vontade. vejo, eu imagino muito homem, e eu tenho muito ao contrário também, porque eu trabalhei muito com algumas mulheres, e aí tem a pensar que o homem vai ser opressor de algum modo, e aí eu ouvia isso direto, assim, não, Felipe, você é homem, você não entende, ou tipo assim, por que que você fala assim com esse jeito? Tipo assim, aí, tipo assim, todos os estereótipos de masculino eu via, e eu tava, tipo, zero, mas aí, tipo assim, e aí fica aquele negócio de definição de lugar de fala e tudo mais. Eu falo, caraca, eu nem posso dar opinião. E aí, tipo assim, eu já perdi antes de entrar, e aí você nem É, fala. acho que Mas é eu concordo com exagero você. hoje, mas que virou realmente um argumento do qual a gente faz uso. Acho que as mulheres fazem uso, né? Acho que eu faço às vezes, e sei que estou fazendo além da conta, sabe? Porque Por se quê? fosse ao contrário, né, eu posso falar assim, ah, você é homem, ou Por isso você que você não está isso porque percebendo você é tal homem. coisa. Não, mas depende da situação, dá para usar mesmo. Eu queria fazer uma provocação Não, que é mas o interessante. comer dá para sempre usar, mas o sempre usar é igual do id do chefe, entendeu? E quando você usa esse, acabou, não tem mais conversa.
porque Se se você implode falar a isso, eu tô dando uma conversa. opinião Exatamente, normal, e a acabou. pessoa fala assim, não, você é homem, você não entende, não tem mais o que eu possa falar. Tipo assim, qualquer coisa que eu falo já tá dentro dessa Só caixinha você e já fala que não acabou. é homem, né? Só Não, pô. não. É, No meu não Perfeito. caso, tem, o não que O comentário que eu ia aconteceu. fazer tem um pouco a ver com essa história que o Fê trouxe, assim, que chega uma hora que você implode a conversa, com, dependendo do comentário que você faz. E aí, assim, a gente está muito acostumado aqui no podcast a receber umas mensagens super carinhosas dos nossos ouvintes, do pessoal que acompanha a gente, vários relatos super bonitos, assim, Nossa. de pessoas que se identificaram, que começaram a busca delas a partir daqui, que fizeram um super processo de psicoeducação com a gente e tal. Mas eu ouvi uma crítica, a primeira que eu ouvi, não faz uns 4 meses. Eu tô demorando para falar sobre isso, eu vou falar que é ao vivo então para vocês. Ah, meu Uma Nossa, Deus. amiga minha que virou e falou Lê. assim, não, foi muito incrível, assim, que ela virou e falou assim, porque vocês sabem, né, quem vocês são. E eu estava conversando com uma pessoa que era uma ouvinte de vocês e que não segue mais porque ela falou que ela não se identifica com o grupo. E aí ela não tem mais ouvido. Aí eu falei assim, ela falou, por causa da questão socioeconômica. Vocês são 4 pessoas brancas, classe média no mínimo, lá, lá, lá. Aí eu falei, cara, é verdade. Eu não tenho nem o que falar em relação a isso, porque não tem como a gente fingir assim, não, não. Né, eu tô em algum outro lugar que eu não tô. A gente está vindo de outro lugar que a gente não veio. Não, a gente sabe de onde a gente veio. A gente também sabe que o grupo foi constituído a partir de uma história muito peculiar, né? A ideia do feito, eu Sim. contatei vocês, o grupo se formou assim, não é que a gente pensou assim, vamos fazer um grupo agora para incluir. Não, não foi isso, Com foi uma 4 coisa. pessoas brancas. Exatamente, não era ideia essa, foi acontecendo e de repente tomou o vulto que tomou. Só que é uma crítica que a gente tem que ouvir, não tem como. Nós não somos de outras classes sociais que nós somos, nós não temos outra cor de É pele que nós não verdade, não temos, nós tem não. como. É. É isso, o mas percurso nunca vai nosso. ter, Então, mas nunca vai ter 100%, né? Esse que é o ponto de tudo, assim. Aí, tipo, tem uma mulher, e aí não tem uma pessoa de outra racial. Aí tem um gay, aí tem aquele número dos 70%, então também não tá. É não está aquele, nem aí, para mim, respeitando brinca aquele negócio as. da novela. Não, para mim, brinca aquele negócio da novela, sabe? A novela fica tanto. Que tinha aquela questão. Não, a novela não tá batendo a sociedade direito, sabe? Aí tem aquelas discussões muito Tem que fazer uma engraçadas que você correspondência participa, idêntica da e as pessoas fazem representatividade, né? tem que fazer umas coisas. E às vezes tinha umas reclamações que tinha uma época que tinha umas discussões engraçadas. Assim, a pessoa está com uma conversa de época, uma novela de época, fala, mas não tem certa pessoa lá. Falou, mas nem existia naquela época, não dá para colocar. Não, E mas tem que aquela colocar. relação Eu social falei, cara, não, mas, específica acontecendo ali, né? mas se você Uhum, pensar, a gente já tem, e eu sou engraçado, eu concordo com a crítica, e para mim a crítica é muito do olhar daquela pessoa, que ela uhum. precisava se sentir próxima disso. Enquanto tem milhões de outras que falam assim, legal que eles têm esse nível de religiosidade desse tempo, legal que eles têm isso daqui, porque eu acho que a gente, em muitos quesitos, a gente é contrário em alguns efeitos, isso é legal da gente, mas é impossível ter em todos. E é aquele negócio que, para mim, quanto mais você bota, mais vai faltar. Então, botou uma pessoa com uma classe social mais baixa. Aí, será que a gente está com todas as cores? Aí botamos cores. Ah, não, mas agora está faltando algum índio. Ah, também não tem no Nordeste. Tipo assim, nunca vai ser perfeito desse jeito, entendeu? Podia ser mais amplo? Podia. Mas é aquele negócio que não importa o que seja feito, sempre vai faltar alguma Sempre, não, coisa. mas é assumir Tem esse uma viés, coisa né? que a E gente pode reconhecer. fazer. Tem Uhum. uma coisa, mas tem A uma gente coisa que a tenta gente pode minimizar isso, né? fazer. Convidando pessoas, tal. Exatamente. A gente chamou convidados. Com A os gente chamou alguns convidados. convidados. Isso é Uhum. Mas a importante. gente fez isso. Não, eu A É. sei. gente tentou fazer isso. E foi muito legal para nosso ponto, quando a gente chamou o convidado, foi a gente dizer, muito legal trazer esse convidado, porque ela tem especificamente uma visão que não temos, por isso que a gente quer ouvir. Então, tipo assim, a gente é Uhum. bem transparente. A gente não estamos querendo passar uma percepção, mas tudo bem, a gente está fazendo uma autocrítica a nós mesmos aqui. Sim, E, sim. e essa a gente está todo mundo Mas é bom ouvir aceitando uma aqui crítica nesse ao vivo, episódio. assim, Estamos e ver como a super gente reage a afetados. ela. Mas Super eu acho que não é fácil, afetados pela eu tô crítica. defendendo a crítica, né? Eu tô mesmo fazendo, nem foi essa É pessoa isso, o Alexandre que ficou fez. com vergonha, o Felipe E falou eu, que e eu dá para fazer defensivo. essa crítica, Exatamente, e está de muito Não, mas talento, bom. e eu estou concordando com a não, mas crítica. a pessoa que é engraçado, que se a pessoa viesse aqui, eu ia falar parecido com isso. Mas de modo, talvez, eu raramente sou explosivo, assim. O meu problema, que Não. as pessoas me falam aqui, que eu acho engraçado com crítica, que a minha mulher fala que é o meu grande problema, é que é o seguinte, se alguém faz uma crítica e eu concordo com a crítica, eu já até falei aqui, é muito rápido. Eu falo, cara, é verdade, Se é isso. incorpora e assume, né? Uhum. Concordo, vou mudar. Uhum. E quando eu não É. concordo, eu literalmente não concordo. Eu falo, não vou concordar. Aí, tipo assim, não, mas você tem que pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa de droga nenhuma, eu não Não, concordo. mas, E é bicho, muito rápido. tem. Você esqueceu do. Eu tenho o concordo
também com a sua crítica, eu não quero mudar. Sim, 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 mas E tem o Aham, que é a não, e liberdade é de uma É, coisa, dizer, Porque fala é mas é pra uma isso, e mim. discussão também tipo, eu que eu se não falo alguém. muito. consigo mudar, concordo e não Não, é um É, consigo. discurso que eu E falo exato. aí? muito ultimamente. Eu estou usando um discurso muito ultimamente, que é o famoso eu entendo, mas eu não concordo. Porque é bem diferente, porque tem aquelas pessoas que falam assim, eu não entendo quem pensa assim. Ah, tem a pessoa desse lado político, tem esse lado ideológico, tananã, eu não entendo ela. Mas se você não entende, nem adianta conversar, porque você não entende, então o que que você está discutindo? Eu sempre falo É, assim, eu entendo a pessoa, só que eu não concordo, sabe? E sobre vários assuntos que eu discordo totalmente. Ah, tem a pessoa que é nazista. Eu não entendo sim, como ela ser nazista. Eu falei, cara, eu entendo. Tem vários motivos que ela pode se tornar desse jeito. Eu claro. concordo zero com ela, mas eu entendo as motivações. Aí tem pessoas que cometeram algum crime. Eu falei, cara, vou tentar. Se a pessoa é Não psicopata, eu falei, eu bicho, entendo, ela é é uma psicopata. loucura. Mas não entender, eu acho que nem Como entra em alguém pode discussão. falar? Como alguém pode falar que você não entende como alguém é nazista? Bicho, agora tem países que se uma mulher trai o marido, ela é apedrejada até a morte, com a É. cabeça. E a gente entende isso até hoje, você não entende o que é o nazismo? Enfim, o ponto é que se Enfim, nazismo é essa outro episódio. nossa, eu sou super fã desse assunto. Eu adoro ver Do coisas do assunto, passado. não é do nazismo. Não, pelo amor de santo Deus, isso é uma Não, coisa eu sei, muito estou séria, explicando para os mas ouvintes. Vai que tem Desse alguém santo Deus novo você é nem aqui. algo que acredita, Ed. Tudo bem. É só força de eu expressão, a me gente interesso entendeu. de estudar porque eu sinto muita falta de ver esses períodos históricos com mais profundidade, tipo do dia a dia das pessoas, como que as coisas foram acontecendo, porque a gente vive muito uma sociedade do espetáculo, que parece que tudo muda da noite pro dia, né? A gente aprende sobre a guerra, a gente vê só aqueles grandes eventos e esquece que tiveram tipo 10 anos de pré-Hitler ali até ele realmente fazer o que fez e tudo que estava implícito nisso. E, nesse sentido eu gosto mais. Mas eu queria falar de um, esse episódio vai ser crítica, né? Que é como reagir à crítica quando você não você concorda com ela, mas você também concorda com o seu. Tipo, você ouve ela, mas concorda com o seu. E como falar para o outro, né? Do tipo, ah, não, Devolver a beleza, eu crítica. entendi o que você disse, mas eu vou fazer desse jeito porque eu acredito Vou que esse continuar jeito fazendo o que eu tô fazendo. É, mas tudo bem, você vai assume, ser você melhor. reconhece a sua posição. No fim das No contas, é sentido isso. de que nem quando você falou dessa pessoa, da sua amiga Uhum. Não psiquiatra, que tinha falou como essa implodir o crítica, podcast e o que eu fazer como pensei é foi tudo. tipo, foi assim, cara, eu entendo, você tá certíssima, mas assim, dentre os esforços que eu quero colocar nas coisas na vida, não dá para eu querer ser perfeito nisso também. Tipo, você Uhum. tá vendo só Uhum. 30 minutos de um áudio que a gente gravou aqui e editou. Tem outras horas ali que estão sendo executadas em várias outras coisas. E você tá certíssima, tenha certeza que isso vai estar na minha cabeça, inclusive tá, sempre teve essas coisas. Acho que uma das coisas de ser autista é que a gente se critica o tempo inteiro, né? Essa é a Uhum. parada. Esse é o problema maior. Eu acho que É, o que a episódio é sobre pior é a autocrítica. autocrítica. Não, e aí Né? É a cola na Essa nossa e sim. fica autocrítica. ecoando ali, vira um pensamento intrusivo. Talvez, Mas, talvez por fala, isso fala, de. talvez por isso as pessoas tenham dificuldade, às vezes, pelo menos eu posso falar, talvez às vezes as pessoas tenham dificuldade de ver como eu reajo às críticas, porque muitas vezes eu já fiz aquelas críticas para mim mesmo, eu com mim mesmo, eu comigo 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 mesmo, mesmo. com mesmo. eu mesmo. Com Ah, eu ou Com desculpa. me... comigo? Você tá pensando em italiano, agora você já se Com perdeu, me. Id. Com Ah, me. mas Exatamente, Agora, o nossa, Udi puxou um uma assunto desgraça, É. interessante. cara. Eu posso fazer a pergunta aqui? O Dude puxou assim. Eu tenho. E aí é bem disso que o Udi falou. Por exemplo, se Nossa, eu tô mal com alguma coisa, tipo, eu errei e tô mal com alguma coisa assim, a última coisa que eu quero é pessoas querendo saber como eu tô e debatendo sobre aquele assunto. Tipo, eu já debati meu dentro da minha Deus. cabeça e não quero. Só que eu vejo que existe uma necessidade da pessoa que ela acha que vai ser melhor para mim se eu conversar sobre o tema. Só que para mim é exatamente o pior. Eu não quero conversar com esse tema. Eu já conversei ele dentro da minha cabeça, eu já estou mal com isso. E eu conversar mais sobre ele, na verdade, vai me trazer novas ideias críticas sobre o tema. Eu não quero, eu quero tipo, não falar sobre o tema. Você quer me ajudar? Puxa outro assunto. Só que a maioria das pessoas tem uma necessidade de querer saber. E aí, às vezes eu sou empático no sentido de tipo, eu sei que você quer saber e quer conversar, mas, tipo assim, eu não quero falar tipo assim, eu tenho que fazer um meio do caminho nisso. Porque eu vejo que outras pessoas melhoram com a conversa. Tipo, eu não melhoro com a conversa. Por exemplo, terminou um relacionamento, ou foi demitido de um trabalho. Aí quer conversar sobre o tema? Eu falo, não, você pode conversar sobre outro tema? Você puxa, tipo, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre qualquer outra coisa, que você vai estar me ajudando mais
Aí se eu me abrir, beleza, mas eu não quero que isso vire a pauta, sabe? Então eu tenho essa questão em relação a não me faz bem, às vezes, continuar desenvolvendo um tema que eu já me autocritiquei, por assim dizer. Essa é a semi-pergunta que eu estou fazendo aqui. É Mas, que Nessa eu Dani, fiz o linha, cálculo. fala, Dani. é uma coisa que me incomoda muito também, é quando, por exemplo, você está num grupo de pessoas e tem uma pessoa que quer fazer uma crítica a você sobre um assunto que você discutiu só com ela, e aí ela fala assim, vocês não acham? Tipo, assim, Ixi, quer Sim, cooptar Dani. conta aliados ali. conta a Ai, história e mete mais quatro pessoas no meio. Esse é Pra ficar. linchamento, eu Aí né? você faço isso. fica. Eu faço isso. Eu Oi. faço isso. Eu faço Ah, isso, você faz Dani. isso? Ah, meu Deus do Só que eu céu. faço isso, Isso é eu faço isso com as bullying. pessoas que eu tenho. Não, eu faço isso com pessoas que eu tenho muita intimidade, ou seja, a Mariana ou amigos muito Então, próximos. piorou. Não, mas eu faço de uma Lembra a parte do maneira. Na desamor? crueldade e no Já desamor, né? parece Não, desamor. pode ser, talvez você esteja certa. Eu espero que não, de verdade, porque não é isso. Mas pode soar isso. Eu vou perguntar para Mariana depois e para outros amigos quando eu fiz isso, Então, porque mas aí não eu seria penso nessa, legal. É nessa muito questão mais do um poder. lugar de eu, tipo, é Fala. muito mais um lugar do tipo passar por situações em que só tem duas pessoas. Então, qualquer situação em que só tem duas pessoas, é muito difícil ter uma noção de certo ou errado, porque são dois embates. E aí você precisa de outros pontos de vista sobre aquilo. Tá, E muitas vezes eu entendi, não quero, mas isso aí é um tipo, pouco parecido, é diferente do que eu falei, entendi. Isso seria como se você traz à tona um assunto que é seu e da Mariana, com a Mariana presente, né? E querendo, é um embate entre vocês dois. exato, porque Mas eu não, quero entender, eu quero que ela veja não, o como que meu outras caso é pessoas o vão pensar para a seguinte, gente chegar numa vamos conclusão, supor, eu entendeu? conto um episódio sobre vocês para um amigo meu. Aí um amigo meu, numa roda, puxa o assunto do episódio que eu contei sobre vocês para debater com aquelas pessoas, entendeu? Ai, não, não, Não tem a ver isso não. entre eu e a pessoa. Entendi, não, isso não, de jeito É nenhum. quase Eu, estar puxando um assunto que não é dele para falar, sabe? Ir não, lá eu e sempre faço quando é com a verificar. pessoa, entendeu? Do tipo, vamos supor, eu e o Alê, a gente tem uma discussão sobre algo, sei lá, sobre um ponto de vista sobre alguma coisa. E agora eu e o Ale estamos em uma roda com outras três pessoas. E aí eu vou pegar e puxar essa discussão com essas pessoas, porque eu sei que o Ale É, eu teve tinha ela pensado comigo para nessa ver o que as situação Sei. também, pessoas de vão falar, chamar o Mas grupo eu, para linchar entendeu? junto, mas eu né? dou um adendo, eu falo, eu e o Ale tivemos essa discussão sobre essas coisas, eu quero fazer. Aí fica aquele negócio de eu tentar, eu vou contar o caso para ouvir a opinião alheia, aí eu fico morrendo de medo de, tipo, forçar muito o meu lado, então eu nem digo qual é o lado de quem, e eu sempre faço propaganda maior pro lado do outro, para, tipo, não parecer que eu tô fazendo propaganda. Nós Daí, temos uma estratégia de tem uma, crítica. não, mas é uma estratégia meio de insegurança mais, assim, sabe? Hum. Ô, pessoal, tá chegando a hora do adeus, né? Eu só queria falar agora sobre O críticas, minha última Alexandre queria fala. falar alguma coisa Não, antes. eu ia trazer um ponto, Não Vamos para as queria ler? últimas pode, não falas. tenho. Não, eu ia só trazer a questão do poder corrosivo de algumas, assim, para ver o efeito que isso tem em vocês, porque, por exemplo, essa crítica que eu ouvi em relação a gente, depois eu falei assim, ah, beleza, eu entendi a dimensão da crítica, falei, bom, não tem como a gente resolver isso, porque não tem como a gente mudar os integrantes do grupo, o grupo já está formado, é esse, a gente vai chamando os convidados e as convidadas justamente para tentar trazer essa diversidade, mas a questão é que isso vai corroendo, isso aí comecei, mas será que eu estou fazendo a coisa certa que a gente está fazendo? E por que que a gente está sendo útil para alguém? Está sendo uma merda, está sendo bom, não sei o que, e vai derrubando tudo que tem pela Então, se frente. ela, a pessoa É. falasse assim, olha, parei de ouvir vocês, porque vocês são quatro pessoas brancas, socialmente Qualquer coisa. aceitas, Uhum. que só falam futilidade o tempo todo, aí ia pegar mais, você entendeu? Porque aí É você fala assim, verdade. pô, futilidade era uma coisa A que gente se a vai Não pessoa virar o estiver caberia. tititi do procurando autismo, isso é futilidade, o tititi eu do autismo. posso, eu posso mudar. Agora, o fato de eu ser branca, eu não consigo mudar. Uhum. Sim, Não, não, exato. e a Mas gente eu digo, consegue o mudar eco que isso trazendo vai ter convidado. depois. É, não, mas eu digo Não, o a eco gente que isso até fica pensou, depois, lembra, de no ficar começo assim, indagando. a gente até pensou em trazer, depois de É. ter entrevista, a gente falou, vamos trazer para dentro. Só que a gente achou que 5 pessoas para depois ter convidado
ia ficar confuso e tipo, tava funcionando legal. Mas, tipo assim, o ponto nosso mais importante para mim nesse quesito é que a gente sabe disso e a gente tenta compensar com convidados de coisa que a gente não sabe. Então, tipo assim, não é uma novidade. Isso. Uhum. Talvez a novidade seja uma pessoa parou de ouvir por causa dessa visão e a gente não foi transparente. Pode ser qualquer coisa nesse quesito. Pessoal. Mas é o que eu falo muito que nas minhas aulas eu falo sobre isso de crítica. Eu falo assim, tem muita empresa grande tomando decisão estratégica da empresa baseada em poucos haters na internet. Eu falei, cara, o cara é um hater de internet e tudo mais. Não é uma visão ampla da coisa. O cara, tipo assim, fez uma crítica específica, e se vai mudar a Um cara estratégia por causa desse hiperreativo, né? hater, Uhum, cara, uhum, para. uhum, Tipo assim, a tua uhum, empresa tem que ser. É por isso que eu vejo alguns CEOs que nem olham tanto a internet para ver e pede resumo. uhum. Você fica olhando cada detalhe das críticas, ferrou. Você não Tipo faz assim, é mais cada nada, né? pequena coisa que vira uma grande questão. Tipo assim, eu conheço gente que escrevia artigos e aí as pessoas criticavam, viravam um leque de crítica em cima da crítica da coisa, e a pessoa lia tanto que ela parou de escrever, entendeu? Aí vira uma outra questão, entendeu? Então é melhor Uhum, se bloquear para isso ou ter um nível de segurança. E esse nível de segurança eu falo porque eu acho que ninguém tem, tá? Tipo, de É. verdade, assim. No Uhum. fundo, todo mundo, ninguém é seguro o suficiente, assim. E aí, quando vem uma crítica, você sempre perde. Até aquele negócio que a gente brinca, às vezes em 50 elogios e uma crítica, a gente só ouve essa uma crítica. uhum, Né? É como se essa uhum. fosse mais pesada que todos os elogios. Porra, Mas tem esse negócio de que loss isso, com aversion. certeza. É. Mas é que você também Isso não Loss ouviu os sim. aversion. elogios, aí por isso que o episódio é aqui, não é dificuldade de ouvir críticas de elogios, uma coisa está ligada à outra. É. Também não ouvir os Novamente, né? elogios, O que a para gente não já conseguir se falou, proteger por trás deles. Ah, fala, de, fala aí. de quem vem a crítica, né? De quem vem a crítica, de quem vem o elogio. Tipo, Uhum. para mim, mais vale um elogio de alguém que eu admiro muito do que 50 críticas de pessoas que eu não tô nem aí. Mas, só para falar minha última fala, pessoal, e a gente começar a despedir, eu já fui criticado em espanhol, inglês, português e italiano, em diversos contextos Tailandês. diferentes. Eu já fui criticado em tailandês também, só que eu não entendi, provavelmente, mas eu fui. Muito boa. E muda tanto, assim, uma crítica em italiano é tão diferente de uma crítica em espanhol. E em inglês, cara, nossa, e cada país, né? Tipo, um chefe era de cada país. E Mas as você me maneiras de fala, Estereótipo. comunicar. olha, eu Ah, só mas falo a uma coisa. cultura do etnocentrismo, desculpa te cortar, Dani, mas é só para pegar essa. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu fiz uma piada que ela é clara e classicamente aceita no Brasil e virou uma questão nos Estados Unidos de virar, tipo, piada eterna, assim. E, tipo assim, no Brasil, eu ainda liguei para vários amigos meus e falaram, cara, Felipe, só uma piada simples. E para eles virou uma questão. E a piada, até lembrar só a piada rápida, foi quando eu entrei, assim, 80, 70% da minha turma era asiático. Porque eu estudava na Califórnia, que era mais perto da Ásia, quase todo mundo tinha muito asiático na turma. E aí eu falei, cara, eu nunca fui para a Ásia, mas estudando a UCLA eu acho que eu vou aprender muito sobre, porque 70% da turma é asiática. Essa foi a piada, uma piada simples, nada demais para brasileiro. Os americanos interpretaram como você ousa achar que vai aprender uma cultura sem ir para lá por causa disso. Então eles levaram para um nível assim que virou tipo o Felipe louco de falar que ele acha que pode aprender uma cultura baseada nisso. E tipo assim, aí eu falei, aí virou uma crítica que eu entendi que assim, o meu problema é que a minha cultura é, não levava tão a sério certos aspectos daquela outra cultura mais tenso, assim, que era mais preocupante em relação a ele. E era interessante, porque esses americanos que me criticaram, eles não ficaram amigos de nenhum asiático, e eu era amigo de todos. Então, tipo assim, o cara só criticou e, tipo, ele não mudou nada em relação a isso, sabe? Então, eu só achei engraçado. Mas eu estava Norte-americanos. infiltrado, Norte-americanos. norte-americano. É, quando eu Sendo falo, é que ainda tem. norte-americano. É que eu entendo você, mas mas eu entendo, eu acho engraçado lá a visão. E aí, no Desculpa, Japão, Fê, agora é a foi mesma uma coisa. péssima crítica. Não, mas tudo Não, bem, mas agora eu é entendo. Mas no estadunidense. Japão, eu Coitado tava dos lá agora, que eu canadenses, eles voltei não querem agora. mais ser confundidos, não, viu? Pode chamar de estadunidense aí, que Não, é o eu que vai sei disso. rolar É. agora. É. Eu fiquei zoando que se eu fosse presidente do Canadá, eu mudaria o nome de dólar canadense para só canadenses. Só tiraria o dólar, só sacanagem. Dinheiro, Seria uma só. din-din canadense. Boa. Mas eu tava no Japão agora e eu ficava esse negócio de cultura normal dos brasileiros e tudo mais. E aí eu tava no metrô.
e era um silêncio absurdo, meu. Ficava todo mundo no seu celularzinho, e aí o único barulho era eu e meus dois amigos conversando. Aí eu Nossa, falei, aqui na caraca, a gente Itália é sou eu. responsável, Sendo os por destruir brasileiros toda do a metrô. cultura do ambiente, assim, sabe? Aí eu ficava assim, cara, quantos brasileiros precisa para destruir a cultura do Japão? Ficar pensando nisso, assim, porque a galera não atravessa a rua, não passa nenhum carro, ó. A rua no interior sem ninguém, entra sinal vermelho, ninguém atravessa, a pessoa não atravessa a rua sem ninguém. E carioca ainda por cima atravessa nem espera nem na faixa. E aí eu falei, cara, eu ficava nervoso com essas coisas assim. Aí eu falei assim, Aí você mas foi os criticado japoneses em vieram para o japonês. Brasil. Não, deve ter sido criticado certo. Os Bakarayo, japoneses vieram para o Konorayo! Brasil. E eu falei, a gente é a maior colônia japonesa fora do Japão, e a gente não aprendeu nada com eles, cara. Tipo, Pois é, não mas você deveria ter sabe, eu queria postado um fazer pouco. então só uma última pergunta para o Alê, se isso tem a ver. Você falou dessa coisa de receber crítica em outros idiomas, Uhum. e trazendo isso como a língua também um tipo de Nossa, afeto, né? demais. Que nos molda, Uhum, na hora que a gente recebe uma crítica em outro uhum, idioma, acho que deve pegar uhum. bem mais leve, né? Não sei se mais leve, mas é que o Uh, masking tem outra textura, né? Você tá fazer masking em outra língua é fazer masking em outra língua. Você tá em outra tono, você tá ouvindo as coisas de outro jeito, tem outro referencial. Fiquei pensando nisso também, é interessante, né? E aí você vai reagir Porque de é outra muito mais maneira. fácil falar I love Quem, you do que eu te amo, por exemplo, né? Assim, sim, se é, você tiver, mas é isso, por exemplo, porque o masking facilita você fazer isso em inglês mais do que em português. Você vai sentir sei lá, como é que a gente fala, uma conexão mais, sei, Dani. ser mais profundo, vamos dizer, Depende, nesse viu? sentido. e de repente a gente fala mais I hate you. Não, mas Não, acho Eu que te tem a ver com o eu odeio. ponto entendo o de que você quer vista. dizer. Tipo, vários momentos eu falo coisas absurdas para Mariana em outras línguas e ela também fala para mim, porque simplesmente para a gente não tem esse peso cultural Uhum. do que você falar em português, mas quando está num ambiente formal, a língua é o poder da retórica. Então, quando alguém te critica numa língua e você não poder ter uma retórica na mesma eficiência de entender todos os significados que estão por trás Ah, daquilo, sim, se te defender, faz né? sentir Não. muito bobo, muito fraco, É, porque tem várias coisas que você não está pegando da palavra que a pessoa usou. Não, Do tipo, mas quando a você é gente da pode usar Itália, um eu morei. sinônimo que tem coisas que tem sentidos diferentes, sabe? E que A se crítica você da fala Itália, eu morei português, com você italiano sabe. e você também. A crítica da Itália para mim é mais engraçada, porque o tom de voz é mais alto e o modo como eles mexem os braços é muito engraçado. Então, mesmo em silêncio, a crítica vem. Você não precisa entender italiano para entender a crítica de longe. Você consegue pelos movimentos dos braços que as pessoas têm. Coisa que, apesar no Brasil a gente se mexe, não chega nem perto de italiano. Italiano, se você amarrar os braços atrás, ele não consegue falar. Bicho, assim, eu não quero ser preconceituoso, mas morando aqui agora, é impressionante como essas pessoas mexem os braços para falar. É É muito, cara. muito, é muito. É todo mundo, é tipo a velhinha da rua, Mas eles entendeu? sabem, não é preconceito, porque eu morava com meus amigos italianos e a gente ficava assim, a gente segurava o braço dele para falar de brincadeira, a gente falava assim, tenta falar com o braço no bolso, bota os dois braços no bolso e tenta falar. Cara, não Ele consegui. não conseguia, tipo, não conseguia falar, travava, tipo assim, era parte da linguagem o movimento é, dos braços, e acho isso muito engraçado, assim. E no Brasil tem aquela questão de proximidade também, a argentino fala muito próximo, a gente fala médio, na Ásia é longe pra caramba, então, tipo assim, não existe falar muito. Você fica nervoso, o metro de distância da pessoa é diferente, sabe? Do que quando você fica bravo e fala muito próximo, sabe? Tipo, parece. É, Eu vejo em futebol, quando as pessoas discutem a menos de 5 centímetros de distância, eu falo assim, eu fico nervoso Você só se daquela socar, proximidade né? ali, eu sabe? também, Uhum, também. uhum, sim. Nossa, é Então, eu mesmo, acho que tem tem jogo do o meu não time verbal hoje. ali, o não verbal ali é pesadíssimo em muitos. E é engraçado, você em outros países, dessa questão de não verbal, crítica ou não crítica, modo de se arrumar ou não modo de se arrumar, modo de se portar ou não pode se portar, é muito engraçado, porque a gente tem aquela zoação, né? Tipo assim, brasileiro você vê distância, é o cara que mais posa pra foto, sabe? Tipo, você vê que é turista brasileiro de longe, assim. Pelo tom de voz, pelo modo como age, assim, você vê que é longe. Mas, e aí você vê outros turistas de modo diferente, assim, aí eu não sei nem se é crítico ou não, mas é um efeito de cultura tão grande nessa crítica global que chega a ser, tipo, engraçado, assim, essa adaptação e essa crítica indireta entre uma coisa. Eu já morei em vários países A com gente culturas muito diferentes. vota pela globalização da crítica, então.
É mais fácil, né? Dá para entender um pouco melhor. Eu volto pro Mas com final desse certeza a episódio. globalização da crítica não seria brasileira, tá? Sim, e aí só para retomar, para finalizar o episódio, a gente começou pensando que a gente ia falar sobre elogios e críticas, né, que a gente acabou privilegiando a nossa dificuldade com a lida com as críticas e nem falou tanto da questão dos Então, Mas nem assim, elogios. se começou a você tem privilegiar. qualquer Começou a dúvida, falar, se a gente começasse a falar com elogios, teria um episódio todo sobre elogia. Crítica, tipo, crítica, como eu falo, a crítica vai para 7 pessoas, elogio para 3. É regra de É, internet desde o início da internet. crítica, se é importante ou não frente ao elogio, tá aí a resposta, né? A gente esqueceu do coitado do elogio. Sim, pois Elogio. é. Ah, talvez mas venha para vocês uma são outra Vamos demais. conversa. criticar o Não, elogio muito agora. bom, Fernando. A Vamos gente vai ter um massagear os episódio nossos sobre egos elogio, agora. vai ter um monte de crítica, o elogio durante o episódio. Até no episódio de elogio a crítica vai ganhar. Ai, ai. Maravilha, Então, tá bom, pessoal. gente. Um beijo Um para beijo vocês. Não tenho nada grande. para Beijo. criticar o episódio de hoje. Um beijo. Falou.